tá? Depois eu vou colar lá para vocês, só esse que é o mais importante. Bom, então voltando, segundo colegial, eu vou começar a apresentar para vocês a gramática, que é os conditional sentences, e está na página 6 do capítulo 8, tá bom? Eles são em 4 fases, digamos assim. Hoje veremos só 2, a zero e a first, tá? Então, eu preparei o material, eu vou aqui compartilhar com vocês. Qualquer coisa, vocês me chamam no microfone, tá bom? Ah, peraí. Eu tenho que abrir ela primeiro aqui, que caiu. Só um minuto. There we go. Estão vendo bem? Confirmem para mim se vocês estão vendo a tela. Estamos vendo. No microfone. Ok, alright. Então é o seguinte, as conditional sentences, como eu falei na outra aula, nada mais é que situações ou hipotéticas possíveis de acontecer ou impossíveis de acontecer. A gente faz isso o tempo todo. Se eu passar nessa prova, a minha mãe vai deixar eu ir à festa. Então, é uma causa-consequência, presente com futuro. Isso está subdividido em zero conditional, first conditional, second and third. Hoje a gente vai ver só a zero e a first, tá? O que é zero conditional? É uma condição em que geralmente nós vamos exemplificar, nós vamos falar para falar sobre um fato, sobre um ato natural. Por exemplo, se eu esquentar a água a 100 graus Celsius, ela ferve. Então, presente com presente é um fato, né? Se eu esquento, ela ferve. Se eu congelo, vira gelo, certo? Então, aí está em inglês assim. O zero conditional, em inglês, é também conhecido como general conditional. Em algumas gramáticas, segue abaixo alguns exemplos das frases com ele. Então, o primeiro exemplo. If you freeze water, estou grifando aí em negrito e amarelo, são os verbos. If you freeze water, it turns into ice. Vira gelo. Se eu congelo, vira gelo. Freeze, congelar. Turns into, virar. A de baixo. If you work a lot, se você trabalha muito, you get tired. Você fica cansado. Então, é um fato, certo? De modo geral, usamos o zero conditional em inglês quando estamos nos referindo a fatos que são sempre verdadeiros. Esses fatos podem ser verdades científicas, naturais. Por exemplo, if you heat ice, it melts. Se você aquece, vou grifar aqui. Se você aquece o gelo, ele derrete, tá? Então, sempre, gente, presente simples com presente simples. É quando a gente expressa zero conditional. Ela é muito menos usada, porque essa relação de fatos geralmente vai estar no material científico, vai estar num dado, em alguma coisa assim. A gente usa muito a first conditional, que é causa-consequência, muito. Talvez seria a mais usada. Então, a zero, talvez, eu diria que seria menos usada, tá bom? Quem pode, por favor, me dar, pode ser em português, quem quiser fazer em inglês, ótimo, um exemplo de zero conditional. Qualquer coisa, qualquer fato que tenha essa relação de presente com presente. Eu não estou vendo o chat, quem for falar tem que abrir o microfone, please. Ok? Quem pode? Qualquer exemplo. Arthur, fala para mim alguma coisa. O Arthur está na sala? Deixa eu ver. Yes. Arthur, você tem microfone? Ele falou que está sem microfone. Ok. Quem tem o microfone?
E pode dar um exemplo de zero conditional, qualquer coisa, em português É mesmo. tipo assim, se eu entendi bem, é tipo uma relação de presente e presente. Tipo, se eu ligar o ar-condicionado, o meu quarto vai esfriar, é tipo isso. Vai esfriar? Não, meu quarto esfria. Porque vai esfriar já é um futuro, concorda? Ah, então Então, tem que se eu ser ligo o presente ar, e o presente. quarto esfria. Ou, se eu ligo o ar no 17, meu quarto fica gelado. Entendeu? Entendi. Ok. Agora sim, se eu ligo o ar, o ar do meu quarto, se eu ligo o ar, meu quarto vai ficar gelado, é a first conditional. Como que é a first conditional? If mais simple present mais futuro. Então, tá bom mais aqui. Mais futuro, tá? Essa relação presente, simples e futuro, ela não é fixa dessa maneira. Eu posso inverter a ordem, nós vamos ver logo abaixo. Qual que é a nature? Como que a gente usa isso? Open condition. Quando é uma situação aberta e possível. What is said in the conditional is possible. Causa consequência. Então, é o exemplo que eu dei da nota da escola. Se eu recuperar essa nota, minha mãe vai deixar eu ir na festa. Se eu ligar meu ar-condicionado no 17, vai ficar gelado. Causa consequência. Note que em inglês, usamos a palavra if, que é o se, que é a condição, e depois dela vem um verbo no simple present. Logo depois foi colocada uma vírgula e na sequência outra sentença no futuro. Esse futuro, gente, ele pode ser tanto will, que é aquele futuro que você ou acabou de decidir, ou um futuro mais distante, ou um futuro mais incerto, ou going to, que é um futuro que a gente chama de near future, que é um futuro muito próximo, que você já está fazendo, né? Você já está acontecendo nesse futuro. Então, olha aí. If I have time, I will visit grandma. Se eu tiver tempo, eu vou visitar a vovó. O have está na primeira oração, é presente simples, e will visit está no futuro, é a colocação desses dois verbos juntos. Só will representa futuro, mas ele sozinho não tem tradução. O will, ele precisa de um verbo na frente, no infinitivo, sem o to, porque ele é um verbo que? Ele é um verbo auxiliar. Qual que é o nome desse verbo auxiliar? Ele vem junto naquele grupo de verbos. Might, may, can, could, should, would, shall, will, must. Quem são esses verbos? Os verbos? Verbos? Verbos. Might, may, can, could, should, shall, must, will. Modal, Arthur. Very good. The modal verbs. Yes? Então, quando eu uso um verbo no modal verb, quando eu uso um modal verb, eu sou obrigada a usar o verbo da frente, no infinitivo, sem o to. Vou pôr essa notinha aqui, ó. Will mais verbo no infinitivo, sem o to. É a regra dos modal verbs, certo? Então, se eu tiver tempo, eu irei visitar a vovó. Aqui, if we, na negativa, if we don't hurry, we will be late for work. Se a gente não correr, a gente chegará atrasado no trabalho. Certo? Futuro e presente na negativa. If it rains, we are going to stay home. Se chover, nós vamos ficar em casa. É um futuro mais próximo desse de will, esse going to. Mas ainda é um futuro. Invertendo a ordem. Então, agora eu quero usar o futuro na frente. I will visit grandma if I have time. É a mesma coisa que aquela frase de cima. If I have time, I will visit grandma. É só invertir a ordem, tá? Então, eu usei futuro com presente simples. Ainda é uma first conditional. Ok? Então, eu quero alguém para dar um exemplo, pode ser em português, de uma first conditional. Quem pode fazer isso? Relacionado com a vida de vocês. Foi aí que deu uma de zero conditional relacionada à vida dele. Se eu ligo meu ar, meu quarto esfria. First, causa consequência. Quem pode me dar um exemplo? Se a pandemia acabar, eu vou voltar para a escola. Muito bem. Se a pandemia acabar, eu vou
voltar para a escola. Excelente, certo? Como que eu inverto essa frase? Eu quero usar o futuro na frente agora. Como que é, Luana? Eu quero usar agora o futuro na frente. Você falou, se a pandemia acabar, eu voltarei para a escola. Então, eu uso o futuro na frente. Se a pandemia acabar, eu vou voltar para a escola se a pandemia acabar. Ó, se a pandemia acabar, eu voltarei para a escola. Então, se a pandemia acabar, deixa eu escrever aqui. Vê. Deixa eu pôr um asterisco aqui. Ó, se a pandemia acabar, eu voltarei para a escola. Agora eu quero inverter isso. Então, eu estou chamando a atenção de vocês, porque se é o if clauses, isso é o if clauses, se. Se a pandemia acabar, eu voltarei para a escola. Eu voltarei para a escola se a pandemia acabar. Então, se eu invertir, o se vem junto com a primeira oração. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Entenderam? Não começa sempre com o se, o if clauses. Então, não tem problema eu inverter e o if clauses vir no meio da oração, tá? Tem que fazer sentido. Se você faz isso em português, você faz isso em inglês. Então, se você ver aqui a frase da grammar, o if acompanhou a primeira oração, tá? Por isso que eu falei que é muito simples, porque se você pensar em português, você consegue fazer. Entenderam? Entendemos. Ok, very good. Então, essa foi a apresentação do zero e do first conditional. Quando vocês fizeram os exercícios da tarefa online, na página 7, vamos todo mundo lá na página 7. O primeiro exercício, Test Your Skills, complete as sentenças com as formas corretas. Vocês já fizeram isso. A primeira oração ficou assim, ó. If Siri tells me to wake up at 5, I will do it. Qual conditional sentence é essa? Zero ou a first? First. É a first. Por quê? Quais os tempos verbais eu uso na first conditional? Você usa um presente mais um futuro. Isso. Então, vou pôr first conditional. Presente mais futuro. Nesse caso, qual o verbo no presente? O verbo no presente é o tells e o verbo no futuro é will do, certo? Na letra B, the robot will start cleaning if the house gets dirty. Olha só, é uma oração invertida. O if acompanhou a primeira oração, que vem no presente. Então, isso fica fácil. O if aí vai acompanhar o presente. Então, the robot will start cleaning if the house gets dirty. Então, eu tenho aqui futuro mais presente. O futuro é will start e o presente é gets. Depois, a letra C. If Spotify recommends me morning songs, I will know what to listen to. Qual conditional sentence é essa? Zero ou first? Qual é? O primeiro. The first conditional, eu uso presente mais futuro. Recommends é o verbo no presente e will know é o verbo no futuro. Certo? Então, vocês reparam que todas as vezes que tem o will, o verbo fica no infinitivo sem o to. Mesmo, gente, quando for terceira pessoa do singular. Olha na letra B. The robot
é it, não é? Nos pronomes pessoais do caso reto. E vocês aprenderam que quando vocês conjugam o verbo, I start. You start. Porém, he, she, it starts. Certo? Vocês aprenderam isso. He, she, it starts. Essa é a conjugação certa do verbo no presente. Só que aqui tem um senão, tem um porém. Eu coloquei o will, que é um moral verb, e ele vem acompanhado do infinitivo do verbo sem o to, sempre. Isso é regra fixa. A única exceção da regra dos moral verbs é um que chama... Quem vai lembrar? Quem vai lembrar? O que é como o should. Mesma coisa que should. Qual que é o moral verb igual ao should? Hã? Eu não lembro não, hein? Não lembra? Qual a exceção da regra dos moral verbs? É um moral verb que já vem acompanhado com to, que quer dizer should, a mesma coisa que should. Quem vai saber? Should. Ninguém. Que fracasso federal. Ought to. Então, quando vocês virem esse moral verb, então eu vou te dar um conselho. You should study conditional sentences. You should study conditional sentences. É a mesma coisa se eu disser you ought to study conditional sentences. É a mesma coisa eu falar as duas frases, não tem diferença nenhuma. Mas, teacher, você acabou de falar que quando eu tenho um moral verb, ele é seguido do infinitivo sem o to. Sim, só que o ought to, esse to não pertence ao study, ele pertence ao ought. Então, o verbo continua sendo seguido de um verbo no infinitivo sem o to. O study não tem to, quem tem to é o ought, tá? Essa é a típica exceção que cai em FUVEST, certo? Então, eu vou interromper aqui.